Bem-vindos ao Mediaulas, eu sou o professor Roberval Moraes e nós vamos falar agora da última porção do canal alimentar intestino grosso. Fica até o final, que no final eu te dou um QR Code com questões para você treinar e aprender para sua prova, para sua vida profissional. Vamos lá. Galera, o intestino grosso, diferente do intestino delgado, que a gente estudou agora há pouco, ele tem como principal função absorver água. O nosso corpo gasta muita água no processo digestivo, na absorção. E se eu não tivesse essa reabsorção de água, eu teria um problema grave de desidratação. A gente tem isso, por exemplo, na disenteria. A gente perde essa água, quem está lá com diarreia. Então, o intestino grosso ele tem justamente essa função. Essa porçãozinha final, a gente tem os colos ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e a região anal, aqui na anatomia. Mas na histologia, a parte do intestino grosso aqui, o cólon, né? Ele tem a mesma histologia nessas três porções. O reto e o ânus deu uma leve diferenciada, porque a gente tem musculatura estriada músculo estriado esquelético, tá certo. Desculpa, galera. Então, formação de água, formação de uma massa fecal e também produção de muco. Eu não absorvo só água, tá? Eu também absorvo um pouquinho alguns sais minerais e algumas vitaminas, mas é principalmente água. Então aqui eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. A gente está vendo aqui, ó, uma imagem de micrografia de microscopia eletrônica. Galera, desculpem um pigarro e um pouquinho a voz, eu tô um pouquinho com a garganta inflamada, tá? Então, peço que vocês relevem, mas tô aqui gravando para vocês. Então, absorve água, sódio, vitaminas e minerais, criando ali um gradiente osmótico ideal para a composição das fezes, sem que eu haja desidratação. É interessante falar, tá, galera, que quando você tem um processo patológico no intestino, como mecanismo de defesa, eu diminuo essa absorção de água e o meu corpo começa a secretar bastante água na região intestinal para tentar expulsar mecanicamente um patógeno, alguma coisa que tenha uma toxina que esteja causando disenteria. Então, o meu corpo ele tenta expulsar isso com água. E aí é importante, já que você está perdendo muita água, quem está com um processo de disenteria, de diarreia, fazer um processo intenso de reidratação. E aí beber muita água, de preferência água com minerais. Água de coco, isotônico, soro, etc. Beleza? Então vamos falar aqui da região mucosa. Então a gente tem a célula absortiva, que são os enterócitos. Esse enterócito aqui, ele é muito parecido com o do intestino delgado, mas ele é especialista em absorver água e eletrólitos, tá? Algumas vitaminas também, mas principalmente água e eletrólitos. Muita caliciforme. Olha aqui no desenho, ó, caliciforme é o azul. Olha o tanto de célula azul. Por quê? Muito muco protegeu o epitélio intestinal. Eu tenho fezes ali passando. Dependendo do tempo que aquelas fezes estão ali, elas vão estar um pouquinho mais ressecadas. Pode atritar, machucar. O epitélio não é pavimentoso, ele é colunar, por causa que eu tenho muita substância química ainda. Então, para proteger, eu preciso lubrificar, eu preciso de muco. E aí eu tenho as caliciformes produzindo este muco. Tira aqui meu rosto rapidinho. A regeneradora, que vai ficar ali nas criptas, né, nas invaginações, responsável pela renovação dessas células. E as células enteroendócrinas, que vão produzir alguns hormônios. Também. Professor, tem célula enteroendócrina no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso? Sim. Para você ver a importância do intestino, do sistema digestório, não somente na digestão em si, mas também no sistema endócrino. Ele vai produzir um hormônio que é o peptídeo YY. O peptídeo YY ele é associado à saciedade. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, lembra que a gente falou da diarreia? Mas se você tiver o contrário, se você tiver uma prisão de ventre, seu intestino está com muitas fezes acumuladas, a distensão, o plexo de Meissner junto com o plexo de Auerbach, plexo submucoso junto com o plexo mioentérico, percebem isso? Começam a estimular a secreção de peptídeo YY. E o peptídeo YY vai reduzir o seu apetite. Então, constipação diminui o apetite por este mecanismo fisiopatológico. Serotonina, né, para melhorar o movimento peristáltico, também é o hormônio da felicidade. Você tem uma sensação de bem-estar, estando de barriga cheia. E a somatostatina, que a gente também já comentou lá atrás. Estatina, parar. Ele inibe hormônios intestinais e gástricos, tá bom?
Volta aqui meu rosto. Voltei. Então aqui a gente tem uma estruturação da mucosa. Uma coisa interessante aqui da mucosa, tá, galera? Eu quero detalhar para vocês, é que ele não apresenta pregas nem vilos. Não tem. Professor, mas lá no intestino delgado tinha um monte e tal, e como é que fica a absorção? Sim, no intestino delgado a gente tinha muita absorção de muita coisa. De aminoácido, de glicose, de monossacarídeo, que não for glicose, galactose, frutose, de ácidos graxos, de vitamina, de um monte de coisa. Muita coisa mesmo, micronutrientes, muita coisa. Aqui, galera, a gente vai reabsorver água, sal e algumas poucas vitaminas. Então, eu não preciso daquela superfície absortiva toda que eu tinha lá. Então, eu não tenho nem prega, nem vilo, tá bom? Mas eu vou ter várias glândulas tubulosas, que eu vou chamar de glândulas de Limbenberg, que, na verdade, são estruturas repletas de caliciforme para produzir bastante muco, tá bom? Então, elas vão estar aqui, principalmente para produção de enzimas e muco. E a gente tem também aqui, ó, na parte muscular, a formação de tênias do colo. Essas camadas musculares, elas vão se estratificando em várias camadas. A gente tem 3 tênias, 3 camadas musculares ali, 3 feixes de músculo na túnica muscular. E esses 3 feixes de músculo, eles têm uma função. É para ajudar na motilidade dessa região do intestino grosso, que já vai estar movendo uma substância mais consistente, mais sólida, que é o bolo fecal, já praticamente formado. Então aqui a gente está vendo uma imagem, ó. Eu peguei aqui um corte transversal do intestino grosso, aproximei para vocês. Olha o tanto de caliciforme, galera. Essa imagenzinha é de um microscópio online, chama Histology Guide. Se você quiser conferir, bota no Google, Histology Guide, tu acha, é muito legal. É de graça, você vai lá, assiste, acompanha. Não estou recebendo nada para falar deles, é porque realmente é muito bom, eles me ajudam muito. Eu quero gravar umas videoaulas para vocês com o material deles também, com os slides deles, com as lâminas deles. E aí comentem nos comentários se vocês querem aula prática. A gente grava lá o microscópio, explica. Eu acho que fica legal. Ó, aproximei mais, ó, galera. Muco sendo secretado, olha que bonito. Caliciforme, exatamente o que a gente estava explicando. Uma outra coisa que eu vou ter no intestino grosso é o apêndice, que eu também chamo de apêndice vermiforme. Galera fala, o apêndice não tem função. Galera, ele tem sim. É uma função que dá para você viver sem ele normal, mas ele tem função. E não é inflamar, para você aí, engraçadinho, que tava falando que a função é inflamar. A função do apêndice é a função imunológica. O apêndice, ele funciona como um órgão linfático. Ele tem vários linfócitos. Então, se você tiver uma infecção, alguma coisa intestinal, esses linfócitos podem migrar para ajudar na produção do seu intestino. Então, ele tem sim função, mas a gente tem vários outros órgãos imunológicos ali na parte terminal do ilho, a gente tem as placas de Peyer. Então, se você tirar o apêndice, você continua tendo produção imunológica. Então, não é que ele não tem função, é porque o corpo consegue se virar bem sem ele, tá bom? Mas ele tem sim uma função. Inclusive, pessoas que... Tem vários meta-análises, artigos científicos que mostram que pessoas que removeram o apêndice costumam ter mais diarreia secundária à utilização de antibiótico. Então, quando você tem antibiótico, você mata a microbiota, um efeito colateral comum por ter tirado a microbiota é você ter disenteria, diarreia. E aí tem um estudo que mostra que pessoas que removeram o apêndice têm diarreia por mais dias ou de forma mais intensa do que pessoas que não removeram. Então, sim, ele tem função. Aqui, galera, só uma imagem comparando tudo. O esôfago, né, o epitélio pavimentoso estratificado, a submucosa com as glândulas esofágicas, a muscular, o estômago com as criptas, que a gente também pode chamar de focetas e fovéolos, para digestão, células principais, parietais, regeneradoras, células que produzem muco. O intestino delgado e o grosso, o delgado com velocidades e microvelocidades, para melhorar a superfície de absorção. A gente vai ter células neuroendócrinas produzindo vários hormônios. A gente vai ter muita estrutura para absorção, a estrutura do duodeno, jejum e ilho, que muda ali a estrutura das velocidades e a submucosa. E a gente tem o intestino grosso, muita caliciforme. Não tem nem prega, nem vilo. A gente olha para ele e vê as criptas cheias de caliciforme para produzir muco, reabsorver água, ali no intestino, nos enterócitos, vitaminas e sais minerais. Então a gente vai ficando por aqui. Olha só. A gente tem aqui as questões, como eu prometi para vocês estarem
estudando, revisando, trabalhando esse conteúdo. E aí, na próxima aula, a gente já começa a falar das glândulas anexas, as salivares. A gente fala também da fígado, pâncreas, vesícula biliar, que embora não seja uma glândula, a gente vai ver como órgão anexo também. E é isso, galera. Se você gostou, deixa o teu like, curte o vídeo aí, deixa o teu like, por favor, ajuda bastante. Compartilha o vídeo com teus amigos, com teus colegas de faculdade, com teu professor, de repente, ele pode gostar. Pergunta, professor, o conteúdo é bem feito, é legal, tá certinho, posso estudar por ele? Teu professor vai te dizer que pode. Pode mandar para ele, pede para ele dar uma olhada, para ele até mandar para os alunos dele se ele gostar. Então, deixa teu like aí, galera. Ajuda o canal, se inscreve. Deixa nos comentários aí sugestões para as próximas aulas. Nos vemos aí na próxima aula. Até mais, galera. Aula nova toda terça, quinta e sábado.